Agora, o jogo da Jana, ela pergunta sobre os efeitos das magias realizadas. O que você vê acontecendo nesse momento no casamento dele? Então, vamos lá. Essa é outro osso duro de roer. Eu não tinha que atacar o casamento do homem, mas vamos lá. Como está o casamento do mocinho? Abrindo as cartas. Olha, aqui mostra obstáculos mais dentro do financeiro. Não aparece aqui amor, paixão, nada disso, mas aparece sim envolvimento, compromisso dele com essa situação, principalmente por causa do filho. Que problema eles têm, mas não o suficiente. Eu não estou vendo aqui. A magia aparece no meio do jogo, mas ele não tem, se o que você queria saber, se ele tem alguma intenção de desmanchar esse casamento, de jeito nenhum. Aqui não aparece que ele tenha qualquer tipo de intenção. Tem desgaste, tem alguma coisa assim, como todo casal tem problema, mas não o suficiente para isso. A situação não é maravilhosa, já foi muito melhor, tem altos e baixos, melhora e piora. Agora está bastante estagnada. Tem essa parte que você acaba, com esses seus pedidos, você acaba prejudicando, mas nada que dê um peso do que você espera de separação. Isso não aparece aqui também, não. Tem que ser bem sincera, porque se aparecesse eu falaria. Aqui aparece que ele vê você de certa forma com uma atitude infantil. Pela forma que você demonstra o que você sente por ele. Então, você tem que mudar essa abordagem aí. E eu não acho que é uma boa você atacar o casamento dele, porque isso aí, por mais que você goste, é uma opção dele. Não é o seu querer que vai fazer ele mudar de atitude em relação ao casamento dele. Se ele tivesse que mudar de atitude em relação ao casamento dele, seria por existir uma afinidade entre vocês dois que levasse ele a ter essa vontade. Porque pelo que me apresenta aqui nas cartas, essa vontade é sua, não é dele. Ele tem um compromisso dentro do que ele está vivendo dentro do casamento, independente dele ser apaixonado pela mulher ou não. Então essa sua visão apaixonada aí, de que ele poderia largar a mulher para ficar contigo, é uma visão muito imediatista, muito conveniente. Mas não é simples assim. Porque mesmo que ele não seja apaixonado, não esteja vivendo num momento áureo com a mulher, ele já tem experiência suficiente para saber que isso aí, com ela ou com quem quer que seja, vai deixar de existir, vai deixar de ter aquele encanto, aquela coisa do início. Então, se eu fosse você, seria inteligente o suficiente para viver essa história de vocês sem tentar ameaçar o casamento dele, que vai ser a pior coisa que você vai poder fazer. Agora aqui, esse ciúme que sinto e esse incômodo que me causava que ele conversasse ou fizesse brincadeira com as nossas colegas, tem algum fundamento? Tem, você é muito possessiva. Você tem um sentimento por ele que ele não tem no mesmo nível por você.
Vocês podem ter entendimento, vocês podem ter afinidade, mas pela primeira jogada aqui que eu tirei, não mostra que seja saudável você alimentar esse tipo de neuro aí que você alimenta, que te faz muito mal, porque você é intensa demais, você não consegue ver a coisa por outro ângulo, você só vê pelo seu lado e você tem um lado de posse sim, você já está melhorando, mas você tem um lado muito comprometido. Mas como você perguntou, eu vou ver nas cartas o que mostra aqui. Você tem muito isso de querer que ele tenha olhos só para você. Isso é muito ruim. Aqui aparece que criou um clima muito ruim no trabalho. E que ele... É porque ele não tem essa condição, mas que se ele pudesse, assim, se ele se sentisse realmente ameaçado por você, tá bem aparecendo isso aqui. Ele seria capaz de sair do trabalho, de procurar um outro lugar para poder se afastar, para poder ficar longe de qualquer coisa que desestabilize ele. Apesar de aqui tá aparecendo aqui, não tinha nem tanta recompensa financeira assim, ele poderia buscar alguma outra alternativa para sair disso. Não sei se ele pensa isso independente das suas investidas ou se é isso que está causando nele. Agora, sua última pergunta é se ele pensa em retomar o relacionamento. Vamos lá. Embaralhando, abrindo as cartas. Olha, aqui aparece que a magia até tem efeito nele. Que ele pensa assim, que tem uma atração, vocês tinham momentos bons. Só que você aparece sendo uma figura muito ameaçadora. Você aqui, com esse ciúme excessivo, se mostra uma pessoa não confiável. Então, por mais que tenha atração, por mais que ele tenha vontade, você fez alguma coisa muito... Você tomou uma posse muito estranha que espantou o homem. Que ele pensou assim, poxa, ela não tem nada comigo, age assim. Se ela tiver, então... E ele tem bastante receio que você ameace o casamento dele. Aqui aparece assim... A médio prazo, tem sim essa possibilidade de vocês voltarem a se entender. Só que aparece esse seu gênio muito contra você. Você não consegue ficar calada de jeito nenhum. Se aqui, nas cartas, você aparece como uma cobra. Ciumenta, ardilosa, você fica esperando o momento de dar o bote, você fica ali o tempo inteiro cercando. Você não consegue agir com naturalidade mesmo que queira, não consegue. E você não consegue disfarçar a sua raiva quando qualquer coisa que seja contrária à sua expectativa aconteça. Então você acaba sendo muito negativa dentro desse contexto, desse relacionamento, muito negativo. Você tem ciúme das pessoas do trabalho, você tem ciúme de tudo. Se você pudesse, botava esse homem dentro de uma redoma, ficava lá só para satisfazer a sua vontade. E isso não existe. Então você tem que trabalhar muito, muito, muito esse desapego seu da situação, que você estando menos envolvida, sabendo dosar essa emoção e essa razão, você vai conseguir mais. Mas você é só emoção.
A razão, por mais que você ache que está dominando a razão, você guarda ela lá na gaveta, mas um dia você vai e explode, você se descompensa. Então isso faz com que ele realmente queira se afastar de você. Que você não é uma pessoa confiável. Você é uma pessoa que hoje pode estar aparentemente calminha, muito bem, mas amanhã você é imprevisível. E ele não confia em você. Você alguma vez já deve ter falado alguma coisa em relação ao casamento dele, que também não foi saudável você falar. Eu acho que você em algum momento você confundiu o que vocês viveram e invadiu demais esse espaço, e ele se sente claramente ameaçado. Então, a médio prazo, talvez você consiga reverter isso. Mas pelo que está aqui, ele está muito na defensiva contigo. Ele, assim, na mente dele, por mais que tenha sido bom que vocês viveram, ele prefere não arriscar. Então, para você conseguir viver isso, você teria que ser mais inteligente e não ficar se confrontando com ele. Você hoje, inclusive, mandou um e-mail falando sobre o que você mandou para ele escrito. Eu acho que mais uma vez você se excedeu, porque você mostrou que está ressentida, entendeu? Então, isso tudo não deixa de ser uma forma de ameaça, mesmo que você ache que não. Você está sempre se mostrando, ele está sempre dando um jeito de mostrar. Como você já colocou para ele o que você queria colocar e falou que ele não precisa te tratar mal em termos de trabalho, vamos ver como ele reage. Mas ele, pelo que está aqui, ele vai estar sempre na defensiva. Foi criado um clima que ele não confia em você. Eu não sei se foi o caso também de você chegar a falar com alguém do seu trabalho sobre alguma pessoa que tem convivência com ele, sobre o mínimo que seja de vocês. O melhor que você faz é ficar calada. Não leve o seu problema para ninguém do trabalho e também não evite fofoquinha no trabalho, porque está mostrando que isso pode te prejudicar muito mais. Quanto menos você se expressar no trabalho sobre a sua vida pessoal, sobre o que você vive, melhor. No trabalho é lugar de trabalho, não é lugar de fofoca sobre a sua vida pessoal. Não é para você dar margem de falarem de você e muito menos para você falar, nem ficar assuntando da vida de ninguém. Ele acabou tendo uma imagem muito negativa sua, é o que eu mostro aqui, e para reverter isso vai dar trabalho, ok?